Salve, salve, tamo junto já? Já abriu? Abriu? Rafael, tamo na Twitch ao vivo já? Sim, Opa, minha câmera? isso aí. Inaugurando, ao vivo na Twitch. Galerinha, sejam bem-vindos. Podcast 144 começando, pé na porta 2025. Ó, gente, seguinte. Obrigado pela presença. Novidades, estamos ao vivo agora na Twitch. Esse episódio vai ser transmitido no YouTube dia 11, sábado agora. Lá a gente ainda não consegue ao vivo, em breve chegaremos. Então, antes de qualquer coisa, antes de prosseguir o papo com o nosso convidado hoje, que é um convidado de grande relevância, já se inscreva aí, tá aparecendo na descrição, vai ter todo o link do canal, também Instagram, o próprio Jackson também nosso convidado. Então, sejam bem-vindos, vamos embora lá, Rafael. Bota a vinheta novinha aí, ó, que tá bonito o negócio. Opa! Professor Jackson. Opa, que prazer, hein? Muito obrigado, viu? Antes de qualquer coisa, gratidão demais pela presença, por ter aceitado esse convite de tirar um Sim, pouquinho do seu tempo para vir conversar com a gente. sim. Podcast em Resende começando, novo. Eu acho que o objetivo nosso é isso, ter um veículo de comunicação que a gente possa acessar todas as pessoas que tragam cultura, conhecimento e tudo que foi interessante para nós, né? Seja bem-vindo, muito obrigado. Eu agradeço o convite, estou Valeu. certo de que vai ser um grande sucesso e todas essas iniciativas de levar mais conhecimento, levar mensagem para as pessoas, elas têm que ser Sim. sempre muito valorizadas, né? O objetivo nosso, que eu sempre falei muito com o Rafael, que se for para ter um veículo de comunicação e a gente não mostrar o que é nosso, É, prioritariamente o que é nosso, né? Como que eu não vou trazer aqui um cara que está com 130 mil pessoas seguindo uma gramática em quadrinhos? Quem consegue isso, cara? Como que surge isso? Aí eu falei assim, cara, isso não pode passar em branco. E sem contar também a experiência de palestra. Eu sou suspeito de falar, agora eu vou tietar um pouquinho. Eu sou concursado em Itatiaia hoje por duas matrículas. Claro que foi por conta do seu curso. que bom, Não teve como. fico Passei em 4 feliz. concursos, considerando 10 questões de português, acertando entre 9, 10. Então, assim, teve relevância na minha vida. Então, quando eu montei isso aqui, eu já tinha pensado em você em algum Aham. momento. Falei, cara, quando eu tiver oportunidade, eu vou chamar o Jackson. Só que eu achei melhor deixar esse tempo. A minha proposta era gravar com você já na sala nova ali. Não rolou, mas Não, mas tá ótimo. quando você quiser, é só convidar de novo que eu venho. Então, eu acho que Rafael, já vamos projetar é, no segundo episódio, hein? Com Hoje eu te certeza. mandei dois exemplos de podcast de uma Sim, sim, neurocientista, justamente. Ela foi num período, depois sim. voltou, porque a gente nunca é o mesmo, né? Amanhã a Não. gente é diferente, Sim. Mas, enfim. Jackson, de toda forma, Rafael, nosso grande amigo lá na área técnica, você conheceu também. O Eduardo tá com ele lá, tá entrando no Uhum. processo agora. Tem uns projetos com ele ali que a gente já conversou nos bastidores, vamos ver se der certo. Então, assim, obrigado novamente, seja bem-vindo, o microfone é seu, câmera é sua. Mas antes de qualquer coisa, vou dar uma lidinha no seu currículo aqui, ó. Licenciado em Letras, licenciado em Psicologia. Mas aqui antes eu sei que tinha uma questão de filosofia aí. Eu já cheguei a cursar filosofia e depois eu desisti, né? Mas teve algum motivo, algum fundamento? Motivo Num... porque eu gosto mais da área da psicologia, neurociência e embora eu esteja me colocando agora nesse mercado de palestra como filósofo da linguagem, que aí eu Hum, aproveito toda essa caminhada dentro de línguas e me posiciono dessa forma, né? Então, tudo que eu falo de emoção que eu comecei falando era baseado principalmente na comunicação. E o mercado não entendia. Então, a gente tem um grande preconceito. Eu fui uma vez uma ex-aluna, psicóloga, me indicou para dar uma palestra numa grande multinacional e eles perguntaram, mas o Jackson tem, é o quê? Ah, é mestre em linguística aplicada, tal, e aí é coaching. Eu falei, não, pô, não sou coach. Ah, não tem psicologia, é coaching. Aí eu fiquei assim, vamos... chateado, né, de certa forma, e entendi o posicionamento do RH, porque a psicologia amplia demais, né, Sim. abre a mente de uma tal forma, e também porque o mercado de coach no Brasil ele é muito zoado, né? Que nem nos Estados Unidos, né? Aqui a coisa é feia. Aqui no Brasil você tem um conhecimento um pouquinho a mais, eu aqui um exemplo. Se eu começar a inventar de montar curso de como fazer seu podcast, eu vou virar um coach de podcast. É, E aí eu te falo, qual é o embasamento que eu tenho para isso? Empírico, só por ter aprendido a fazer?
Não, não, É complicado, é, complicado. e assim, uma vez eu lecionava numa escola particular e eles contrataram um coach de educação, que era residência, e esse coach de educação só tinha ensino médio. Então, assim, aí a gente, pô, cheio de professor com mestrado, um cara que não passou pela cadeira da universidade, não tem noção do que é a pedagogia, do que é a licenciatura, para falar de educação. É meio complexo, né? É complexo, mas aí era coach da educação. Então, assim, isso vai estragando muito, né? Não, concordo, concordo. Aí, como o senhor já falou, aí, ó, mestre em linguística aplicada. Mas eu esqueci de falar, minha primeira profissão era eletricista, Eu cara. sei, eu ia chegar lá. Aí, Você acha que eu já não li seu currículo? Aí aqui, ó. Mestre em linguística aplicada, pós-graduando em neurociência e, comportamento. e comportamento. Tá, eu quero entender de onde que surgiu essa ideia sua de caminhar para neurociência Bom, e comportamento. primeiro nesse livro aqui, ó, que eu participei recentemente, que é o que me levou para Dubai para palestrar lá, Aham, Lugar de Mulher no Topo do Mundo, sim, né, com a Naíli Mamed, uma sim. grande palestrante que coordenou para a gente. Aqui eu falo do empreendedorismo. O Uhum, empreendedorismo é o lugar de potência emocional da mulher, o foco aqui é a mulher. E a minha mãe me ensinou muito, né, esse caminho do empreendedorismo. Ela fazia bolo para fora, salgadinho para fora, a gente família pobre, e eu sempre era muito motivado pela essa motivação, né? E aí o que que acontece? Eu sempre tentei o caminho do empreendedorismo, mas no Brasil isso era muito difícil, ainda mais pra gente que aqui é de uma cidade de interior. sim. E quando eu fiz 14 anos, eu tinha que escolher um curso. Resende tinha Guarda-Mirim ou Senai. E de todos os cursos, meu pai trabalhava na indústria, eu ficava, pai, qual o curso? Ele fala, faz qualquer um. Aí eu escolhi elétrica, Uhum, porque a elétrica era o único curso que iria me dar condição de trabalhar por conta própria caso eu ficasse sim, desempregado. sim. E eu tinha um medo de ficar desempregado muito grande por vários traumas do passado dele ficando desempregado, enfim, eu vendo toda aquela dificuldade. E então eu sempre gostei do mercado empreendedor. Tá? Uhum, Então eu tive um curso de informática durante 7 anos, enfim. Só que quando eu abri o curso para concurso, eu esbarrei numa seguinte questão, né? A minha formação de elétrica foi depois de processamento de dados no ensino médio técnico, então eu era muito acostumado a lidar com dados, com informações, sim. e essa era a segunda profissão, digamos assim, para montar banco de dados, farmácia. E eu comecei a mapear o que fazia o aluno ser aprovado ou não. Então, o comportamento do aluno ali. Então, essa aluna passou, deixa eu olhar a rede social dela e eu fiquei meio neurótico com aquilo, porque eu precisava dar Fazer uma resultado, análise daquele. fazer uma análise daquilo ali. E eu comecei a ver que os alunos, eles tinham muitos problemas emocionais que atrapalhavam o passar. Sim. E eu comecei a ajudá-los. E a neurociência, ela me ajudou a entender muito essa parte. E por incrível que pareça, hoje eu entendo muito de cérebro, né? Uhum, Graças ao curso de elétrica. Então, quando eu sim. tenho que ir lá entender um íon, uma coisa, uma reação química elétrica cerebral, a Te lembra, base né, da da base. elétrica me deixou Bacana, cara. assim. E a gente vai linkando, né? E a psicologia vai entrando depois que um punhado de ex-alunos começaram, já que você está fazendo exercício ilegal da profissão. Pô. Porque estava dando resultado, cara. Tava dicas de inteligência emocional ajudando. Ah, você está fazendo assim, não pode e tal. E começou a dar resultado. E aí os psicólogos começaram a encrencar. A ponto Aí onde de você chega nessa proposta de ir pra psicologia. a ponto de quererem me denunciar porque eu usei o termo saúde mental numa live que eu fiz na época da pandemia, né? Como que a inteligência emocional poderia ajudar na saúde mental. Cara, eu tive que arrumar psicóloga para ficar ali me monitorando Caraca, para eu não falar nenhuma besteira, algo que eu fosse entrar numa área que eu não não pudesse. pudesse. E o Conselho depois regional de psicologia falou: Jacques, grande besteira. Você tem um CVV que fala de saúde mental, O todo tempo mundo todo. fala, saúde mental não é um termo da Não. psicologia, foi A mais gente na um dos. saúde, né? Eu sou enfermeiro também, a gente usa a Então, questão de saúde então, mental. aí eu A vou te gente vê falar. profissionais trabalhando dentro da saúde mental que
não é formado em psicologia. E aí por isso. uma psicóloga citou, falou, então por que você não faz? Aí eu falei, quer saber? Já Faz- perdi a oportunidade de palestrar na multinacional uma vez por conta disso. Agora eu tô aqui o pessoal arrumando essa treta, né? Me chamando de coaching da pandemia, cara. Eu peguei esse Sério isso, apelido, cara? coach da pandemia. Putz, grilo. É, olha o coach de novo batendo. Mas espero que não acabe a luz hoje, hein, Rafael. É, Escutei um trovão de longe aqui. Não, não pode Vai acabar a não, luz vai hoje, não. não. Ô, Jade, aí foi isso, cara. aí nessa, por isso que você vai pra psicologia, nessa Aí, questão. aí eu chego na psicologia e vejo uma gama de professores que odeiam neurociência e comecei a ver que existe uma briga que é um absurdo Mas você entre. atribui isso ao quê? Que você acha, assim? É curiosidade Olha, minha de leigo. é, Porque a neurociência, de certa forma, a base da nossa psicologia no Brasil é muito da psicanálise, né? Sim. Então, ou seja, a única linha que vai, assim, andar, caminhar com a neurociência é a terapia cognitivo-comportamental. E aí ela, sim, ela pega esse conhecimento do cérebro, ele é muito importante. E muito amplo, né? E ele coloca, porque a gente tem maus profissionais em todas as áreas. Todas A as gente tem áreas. psicólogo que não é ético e tal. Sim. Então, vou dar um exemplo para você, né? Suponhamos que você começa a malhar e tal, e fala, vou cortar de vez, zerar meu carboidrato. Isso não pode estar nos manuais de neurociência. Ah, mas cortou carboidrato de vez, isso, aquilo, e começou a consumir muita proteína, e você vai ter uma queda de serotonina. Só que a serotonina é interessante, 95% do estômago e 5% do cérebro. Só que essa do cérebro, ela é importante para que você não entre numa depressão. Entendeu? Então, assim, e aí o que, que acontece? Muitas vezes a pessoa entra numa depressão profunda porque a dosagem ali de carboidrato que ela está consumindo, ela zerou mesmo, entendeu? E hoje é Síntese de hormônio. proibido, aí eu estava trabalhando os documentos, estudando, é proibido, por exemplo, uma dieta que corta 100% de carboidrato. Então, vamos supor que eu tenho um cliente, né? Eu prefiro usar o termo cliente na psicologia, assim que eu tiver formado. E o que que acontece? Esse querer analisar a vida dele, entender como é que está uma dieta, como é que está o exame de sangue dele em parceria com algum médico e tal, isso é fundamental, porque às vezes você vai fazer um ajuste alimentar e esse ajuste alimentar ele já resolve o problema. Então, Sim. assim, você não precisa ficar com o cliente ali 10 anos, igual muitos psicólogos fazem, viciam a pessoa Sim, no às vezes encaminha até tratamento. para tratamento medicamentoso depois. E aí Então, vira uma bola de neve que vira só uma vai. bola de neve. E assim, aí vem a crítica, né? Quando falar, eu vou para essa linha mais da terapia cognitivo-comportamental, que eu acho que hoje a gente não tem tempo, cara. E assim, eu abandonei o termo inteligência emocional. Esse livro eu falo aqui que existe um equívoco nesse termo inteligência emocional. E eu estou escrevendo um livro Potência Emocional. Então, hoje, não dá tempo, cara. Então, se houver espaço para alguma pergunta sobre isso, eu vou até Não, querer claro. falar Como a sobre, gente está né? aberto na Twitch aí, pode ser que entre alguém, comentário, Se mensagem, no tiver finalzinho a mensagem, gente organiza perguntas. aí. E aí a gente planeja. Tá dando um mau contatozinho aqui. E aí a gente planeja responder Sim, alguma sim, coisa se sim. entrar. WhatsApp, depois eu dou uma olhada, o pessoal às vezes manda aqui Sim, também, sim. isso não é problema não. E voltando também um pouquinho mais, pioneiro dentro de Resende na questão da computação. Como E, que foi essa história sua de começar com computação em Resende? Porque isso a gente está falando de 30 anos, né? sim, Faz 30 anos sim, hoje. A O, informática há 30 anos atrás era complicada as a coisas, gente cara. tinha um curso em Resende, que era CIT Aham. Informática, e a Center House Computadores, que foi onde eu trabalhei, crescendo, surgindo. E elas ficavam de briguinhas com slogan, né? A CIT era saia do seu tempo, como é que é? CIT, a informática do seu tempo. Aí a Center House vinha, saia do seu tempo e entre para o futuro. Só que era uma informática muito ainda DBase, Basic, era uma outra informática, o Windows estava começando, Sim, muito DOS, aqueles editores de texto que ninguém nunca ouviu falar era do muito mundo comando, moderno, né? era Era um muito negócio muito comando, complicado, não é igual hoje. WordStar, E o que que acontece, né? Eu trabalhando como eletricista, montei uma oficininha para consertar eletrodoméstico no fundo da casa do meu pai, na Cidade de Alegria, e o Colégio Getúlio Vargas, eu estava no 9º ano, né?
abriu o curso de informática, técnico em processamento de dados. Então aquilo foi a salvação. Opa, já estou na elétrica, eu vou Caminhar para ali. encaminhar para informática. E eu entrei na informática para trabalhar com manutenção, né, com rede, essas coisas. Só que quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui convidado para ser professor de catecismo na Igreja Católica. E eu era o mais novo da turma. A irmã, que era a professora, ia se mudar, não tinha ninguém, e eles gostavam muito do meu jeito e do jeito de um amigo meu, de um vizinho, que era da turma, e nós dois pegamos. E aí aquilo mudou minha vida, cara. E quando a Center House, né, precisou de estagiários, ela foi até o colégio, e eram 90 alunos, e eu fiquei com a vaga. Por que eu fiquei com a vaga? Aí o cara falou assim: você tem alguma experiência em lidar com o público? Eu falei: olha, eu sou professor de catecismo, é só isso. Mas Já aí eu foi tinha 17 suficiente. anos, já foi suficiente. Eram 4 anos já lidando com o público, Que não é fácil, que né, não é gente? fácil. Aí eu comecei a dar aula, eu falei: cara, isso eu quero para sempre. Então eu amo dar aula, E quando eu sabe? falei para você que eu ia te etar, era a questão É, eu realmente tenho a gratidão pelo curso que eu fiz contigo. E assim, eu sou da saúde também, e a gente sabe o quanto que a saúde e a educação é massacrada nesse é país, né? massacrada, Então, assim, não é só pelo fato de ter estudado contigo lá. é. Não, é saber que é uma profissão que não é reconhecida, que lá fora tem uma visibilidade completamente diferente. Sim. Aqui no Brasil, o professor Cara, isso aí é um projeto político de Nossa, poder, Deus, querendo cara. ou não, né? É. Eu acho que a gente, por exemplo, quando você vai, eu tive a oportunidade de ir ao Japão, palestrar lá, conhecer o sistema educacional. Você fica com raiva do Brasil, Não, você não quer voltar, ué? Aí fui a Dubai, cara, meu Deus do céu, Mas, ó. Japão, Dubai. O Ô, que Jax, está acontecendo com o deixa eu Brasil? aproveitar então que você entrou nessa questão, que eu já ia falar aqui sobre isso também. É porque o podcast, por mais que seja Sim, sim. aleatório, a gente acaba tendo um gancho. É. Essa questão de roteiro não existia até o ano passado. Falei que esse ano eu vou me comprometer a fazer um roteiro com todo mundo que Não, mas a vem. gente vai linkando. O No gostoso é final linkar das contas tudo. é. É. E aí você vai para o Japão, né, nesse mesmo viés da potência emocional, Porque foi que é assim. o seu É, viés hoje de palestra. foi o seguinte. Na verdade, a potência emocional, essa teoria que eu estou querendo, que eu estou começando a Aham. construir, né, da ótica que eu tenho, ela foi para o Japão, porque foi É, uma palestra construída para o Japão. eu quero Por saber quê? como é que você chegou lá. Porque eu já venho tentando esse mercado de palestra há muito tempo, cara. Em Sim, sim. 1999, eu dei uma palestra lá no Colégio Olavo Bilac, foram 500 pessoas. Pô, 99, cara. Uhum. Lotou pra época. Era sobre o livro O Segredo da Felicidade. Que foi o livro que você escreveu também. Aliás, se alguém aí tiver esse livro, eu pago 5 vezes mais para ter esse livro Você de não tem esse livro, volta. não? Não, só para jogar fora, porque eu não concordo. Eu não concordo com nada mais Mas do você que eu tem tenho. uma dele em casa. Eu tenho, mas só para passar raiva. Por quê? Porque eu falava mal de dinheiro, cara. Não tem como. Não tem como. Não, não Mas tem como. assim, Aí eu ó, vou ter nós que. estamos falando, ó, 99, quase 30 anos atrás. Então, ou seja, eu era adolescente e naquela época, em Resende, por exemplo, se você fosse de família rica, você ou ia explorar ou teria um grande preconceito com quem era pobre. Em Resende isso era muito forte. Tanto é que quando a UERJ instalou em Resende, Sim. eu tive a oportunidade de dar um curso para os alunos, né, de uma matéria. Eu dei no meu curso, né, esse curso para eles, não dentro da UERJ, e era só rico. Aí a gente começou a ver carro importado em Resende, e eu me lembro que uns dois só de classe É, e se a gente for analisar o baixa, projeto da era faculdade, não é pra terrível, ser era assim, né? só rico. Eu queria ser cadete, e aí uma colega me falou assim: olha, se o seu pai não tiver dinheiro para te pagar o curso Montese, você não passa. E trazendo hoje, né, o preço do curso Montese para os tempos modernos, seria quase 4 mil por mês, cara. Ah, mas não tá muito Era diferente do tempo, não, caríssimo, Jacques, era porque caríssimo. hoje em dia Não, mas também não hoje tá fácil. você tem cursos online que dão conta, Sim, te dá cara. um Dá suporte, um né? suporte, você É. tem curso Antigamente não tinha online, não isso, né? tinha, você pega... a gente não tinha acesso à informação. Sim, Você ia sim. na a Ou era biblioteca... isso aqui, É, biblioteca, lê mas, igual maluco, estudar igual mas maluco. você ia lá à biblioteca da AMAN, né, da Academia Militar, para quem é de outra cidade, a gente está falando de Resende, onde fica a Academia Militar das Agulhas Negras. Apesar da academia ficar aqui, a biblioteca não tinha nada, não tinha informação.
era praticamente impossível. Uhum. Então, assim, era... E aí, eu falava mal do dinheiro e tal. Só que quando a gente afirma as Quantos anos você coisas... tinha quando escreveu Aí eu esse tava livro? com 19 para É, 20, é. 18 para Mas 19. se atribui um pouco à imaturidade, talvez, ou um momento de revolta, não sei. Uma revolta, mas Será? eu já tinha um pensamento de querer. Aí a crítica da época, tá escrevendo um livro de autoajuda. Pô, Autoajuda autoajuda. como? Autoajuda é quando a Eu pessoa ia quer te... enricar em cima de algo. É, Né? Eu gosto muito de uma explicação que a Lucilena fala, Lucilena Galvão, a filósofa, que eu tive a oportunidade de palestrar num evento que ela palestrou e lançou o livro sobre o estoicismo. E quando você quer o bem do outro, isso não é autoajuda. Cara. Você não. tá ali. E o que que acontece? O, o- eu quebrei a empresa, né? Então, assim, eu falava mal do dinheiro, aí eu quebrei a empresa. Aí fiquei devendo SPC, Serasa, eu fiquei devendo tudo, cara, até um agiota. Quem já deveu um agiota sabe a desgraça que é. O inferno que é na vida, né? Não tem desgraça maior. E o que que acontece, cara? Aí eu quebrei a empresa, tudo aquilo, e é como se eu acredito muito nisso, cara. Sempre na adolescência foi muito pautada pelo Paulo Coelho. Eu era muito fã. Uhum. Eu era tão fã que quando eu comecei a dar aula de informática e internet, eu vi o e-mail do Paulo Coelho, mandei um e-mail para ele, cara. Na época não existia site, era só Sim. homepage. Paulo Coelho fala para mim sobre destino, tal. Aí ele me respondeu. Quando eu Respondeu? vi Paulo Coelho respondeu, eu não acreditei, cara, de emoção. E ele colocou: pague sempre o preço dos seus sonhos. Então, quando Você eu ficou com lanço um aquilo? livro, eu sempre escrevo aquilo, né? Mas pagar o preço do sonho é difícil. Que aí, Muito? aí Oh, quando eu quebrei, essa eu quero te falar que é um fato muito bacana. Quando você tá mal, cara, e não tem nada que desestrutura mais a gente do que a falta de dinheiro quando você tá muita coisa. endividado, né? Aí você não quer falar com ninguém, cara. Aí você tá com raiva, aí você tá. É, Bom, enfim. Aí um dia eu tava andando no calçadão, né, comercial aqui de Resende, lá no Campos Elísio, sim. e um ex-vizinho meu passou por mim. Aí eu falei, nossa, já vem aquele cara chato. Ele havia se convertido e o preconceito meu tava tão forte, né? Preconceito, mas a gente tá tão de cabeça quente, cara, tudo dando errado na vida, se passando a dificuldade. E aí eu falei, pô, vou me desviar, desviar, desviar. Não consegui desviar. Aí ele chegou, Jackson, como é que você tá? Eu falei, cara, eu tô no bico do urubu. Aí ele olhou pra mim, cara, e falou assim: você percebeu o que você acabou de falar? E aí eu falei assim, é verdade. Ele falou, enquanto você não mudar o que você tem, o que você está afirmando, nada vai mudar na tua vida. E seguiu o caminho dele. Cara, eu fico até arrepiado quando eu lembro disso. Aconteceu 12:30. E aí, como eu falo que eu me coloco como filósofo da linguagem, só para você entender, cara, isso foi tão marcante, mas tão marcante, que a palavra Deus, cara, é como se ele tivesse sido um instrumento de Deus. A palavra Deus e a palavra dia, elas vieram da mesma origem, que é uma língua chamada proto-indo-europeu, que deu origem ao nosso tronco linguístico, inglês, espanhol, tudo que a gente tem aí veio dessa língua, proto-indo-europeu, que era dieu, que significa aquilo que ilumina. Então, dia e Uhum. Deus. Então a gente é imagem e semelhança de Deus quando a gente ilumina a vida do outro. E esse é um ponto forte que eu gosto de trabalhar nas palestras, porque independente da sua religião, quando você se coloca como instrumento, que não é fácil também, É. né? Porque o latim tem uma palavra muito interessante, né? Para isso, que se chama Lúcifer. Então, Lúcifer é o portador da luz, mas é aquele que porta a luz só para si. Então, se você guarda a luz para você, de forma egoísta, você é Lúcifer. Olha que interessante. Interessante. Então, a linguagem, cara, as palavras, elas ampliam nossa potência de uma tal forma. E depois eu fui entendendo que a felicidade ela é um sentimento. Porque em 1999 ninguém falava de inteligência emocional. Estava chegando essa teoria no Brasil.
Daniel Goleman havia lançado o livro em 95, mas naquela época não era fácil chegar aos A livros. difusão era mais Era complicada, né? complicada. Então, ou seja, a gente não falava de emoção. E hoje eu entendo que a alegria é uma emoção, mas a felicidade é um sentimento. Então, muita coisa mudou, cara. Então, ampliou, né? Sim, sim. E quando ele fala isso com você, que você segue seu caminho, dali você Porra, vira a chave e Dalice, eu começa a mudar. virei a chave, comecei a me monitorar, aí encontrei um emprego na área da informática de ensino, aí um dia lá eu precisava de dar uma ideia, cara, muito forte, boa, eu cheguei pro cara e falei, ó, se fizer isso, 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 vai dar certo. Ele simplesmente vira para mim e fala, se suas ideias fossem boas, você não teria quebrado seu curso. Cara, sabe o que é que doer na alma? Machucar. E quando você lembra da coisa, hoje eu lembro sem sentir dor. Sim, porque você aprendeu a trabalhar isso. Sim, é É, uma fala até do Freud que eu amo, cara. A cura não está no se lembrar, mas está no se lembrar e no sentir dor. Não sim. está no esquecer, né, no Mas isso é caso. maturidade, isso é É, experiência de mas na vida. hora, Mas na hora é pô, na brabo. hora, mas, E ó, aqui, a gente vivendo isso aqui, a gente tem escutado cada coisa. e eu fiquei com muita raiva, com Que vontade. fica. Sabe quando você tem vontade de dar um soco na cara do cara ali, mas você segura a onda. Mas por que que eu segurei a onda? Porque a gente tem, cara, uma parte do nosso cérebro, né? Uma amígdala cerebral, que nos coloca quando a gente está nessa situação de estresse, de lutar, fugir ou paralisar. Então, minha vontade é ela de lutar. Mas a gente tem essa região frontal, que é o córtex pré-frontal, que eu chamo de anjinho bom nas palestras, e ele é lento. E aí o meu anjinho bom falou assim, Jackson, perde esse emprego. O AJ tá lá batendo na sua porta. É. E aí, cara, você fica com raiva, e aí eu fiquei com raiva de mim mesmo, porque eu havia me colocado naquela situação, você tá entendendo? Então, hoje, né, estou escrevendo isso no livro, colocando tudo isso, e para mostrar, cara, que às vezes a situação a gente sai culpando Deus do mundo, não, mas é nossa Às vezes é da culpa, gente mesmo. né? Então, Às vezes é da gente mesmo, porque. é E outra, a gente tem ouvido muito falar isso na questão do empreendedorismo, né? A autossabotagem. o tempo Isso é o todo, tempo todo. mas assim, a gente precisa saber a causa, cara. Sim, sim, Sem sim. Se você não entender a saber. causa, você não vai conseguir por que que você autossabota o tempo todo. Aí eu vou falar mal de coach, né, cara? Aí eu vou falar, tem coach psiquiatra, tem coach psicólogo, que fica falando, ah, você tá procrastinando. Eu tenho lá na minha estante todos os livros que você possa imaginar sobre procrastinação, cara. Eu tenho tudo, mas eu sempre fui um procrastinador. E por mais que eu lesse, desse palestra, nada Se mudava. você não entender a raiz de onde Eu, está vindo isso, aí eu, é, aí, ó, uma vez numa aula, né? Luísa Pelúcio, né, a professora minha, eu estava explicando para ela, professora, né, a gente estava nesse papo, eu falei, ó, eu não me importo, não, eu atraso as coisas, a minha vida é desorganizada. Aí eu falei para ela, eu contei por quê. A minha mãe, cara, ela falava assim, né, quando ela olhava o meu quarto bagunçado, ela falava assim, ah, você foi gerado na bagunça, por isso que você é bagunceiro. Eu falei, mãe, como é que foi então? Ela falou assim, ó, seu pai estava viajando, e ele ia chegar 2 dias depois, né? uhum. Aí a casa estava toda bagunçada. Eu falei, por que eu vou arrumar a casa se ele só vai voltar daqui 2 dias? Mas de repente a fábrica dispensou porque o serviço já tinha acabado e ele de repente chegou em casa. Antecipa essa volta. Antecipou. Aí ela falou assim: seu pai chegou cheio de saudade, cheio de vontade, eu cheio de saudade, cheio de vontade. Empurrão a roupa, bagunça ali, você foi gerado ali no chão, no meio daquela bagunça, tal. Cara, aquilo pra mim é tão assim afetivo. Eu tenho um carinho tão grande pela bagunça, você tá entendendo? Então, ou seja, só quando eu entendi esse pertencimento que eu consegui me libertar, assim, estou me libertando, mas agora eu sei a causa. Então, a causa afetiva. Então, hoje eu olho para bagunça, bagunça, eu te amo, Mas não te vai dar. adoro, mas não vai dar. Então, vamos lá, devagarzinho. E devagarzinho eu tenho tido muita Mas assim, melhora. Jacques, sobre essa questão de procrastinar, eu também penso muito nisso, porque eu venho de uma família também pobre, então isso aqui para mim hoje, entender esse processo de entrar nesse meio da internet e começar a fazer,
Só que pra mim, às vezes eu falo, cara, tudo eu tenho que fazer. Tudo depende de mim. Se eu não pego pra fazer, não sai. Aquela sala, se eu não meto a mão pra fazer, não tem quem faz, porque eu não tenho condições de pagar alguém pra fazer. Então tem dia, mas eu entendo isso hoje. E o procrastinar, talvez, não é nem porque eu estou, é porque eu preciso descansar. É, E eu tô entendendo isso, porque assim, eu quero que seja do meu jeito. Então, para que seja do meu jeito, eu tenho que meter a mão e fazer. Mas nem sempre eu tô dando conta, às vezes eu saio do plantão cansado. E aí eu entendi que, desde então, é sempre por suor da minha parte, sempre dificuldade. Então, é o que você falou. Cara, não vai ter como pagar, eu vou ter que fazer. Então eu vou lá e faço. é. Isso acontece comigo também. Olha só, a palestra do Japão, que ainda vou falar do potência emocional, Eu tô ainda falando que vai não. ser 2 episódios esse É. negócio, vocês não estão E acreditando. então, essa do potência emocional, eu vou falar dela. Mas, por exemplo, para finalizar a palestra, o organizador do evento quis que eu fizesse um vídeo e tal. E, enfim, eu fiz. Aí eu paguei R$ 3.000 pro cara fazer o vídeo dura 10 segundos, mas o cara cobrou R$ 3.000, né? É investimento. É um investimento. Só que eu sei que eu teria condição, não tinha tempo, eu teria condição de fazer melhor. Então, esse é o grande problema hoje, cara. Então, às vezes, você pega e contrata um pedreiro que vai fazer algo que você não gosta, e aí você vai pagar para o cara fazer ruim. E aí você vai nesse mercado, por exemplo, hoje da internet, aí eu vou falar assim que a inteligência artificial está salvando a gente, Muito, muito. porque os Sou um pouco algoritmos contra, nos tá? Mas. ajudam demais. Mas você vai para um cara, esse dia um cara mandou uma mensagem assim para mim: olha só, eu faço marketing usando os seus seguidores e tal, e você me paga 25%. Falei, como assim, cara? Você vai usar os meus seguidores para lançar o meu produto Isso é e cagada. ainda quer ganhar 25% em cima dos seguidores que eu ralei para conseguir. E então esse mercado tá muito explorador, Tá, cara. Tá tá. todo mundo querendo ganhar muito. É. Ah, o cara é mentor disso, quer te ensinar uma técnica assim. Ah, me dá aqui R$ 12.000. E você já parou para ver também a quantidade de curso aí? Todo mundo tá vendendo curso Todo agora, todo mundo. mundo fazendo curso, todo mundo sabe de tudo. E tem hora que eu me sinto meio que um Zé Ninguém, Ah, cara, cara, tá porque difícil. não tá ruim, Tá. tá ruim, Olha, o que eu tá recebo ruim. de propostas assim, a mentoria de palestrante, mentoria de palestrante, você fala, cara, tá, quanto tá a sua mentoria? Ah, 12.000. É, Vou te ensinar a maluquice, se posicionar, falar, pô, mas maluquice. isso eu já. Você não tinha ido É. no Japão à toa, se você não soubesse É, nada. então, Ô, você foi do outro lado do pois mundo para poder é. mostrar. E assim, cara, é o que eu falei. Te trazer aqui não foi ah, eu quero ir lá porque ele tem um. Não, não é, cara. Eu preciso mostrar que aqui em Resende a gente tem isso, cara. Tem É, pessoas aqui que faz, tem pessoas Resende, que é capaz disso aqui. Resende, assim, as pessoas não sabem de muita coisa de Resende. Resende Mas é. é um lugar muito louco. Eu não sei se você sabia que hoje o mundo bebe Guaraná graças a um resendense. Foi um resendense que descobriu e desenvolveu Não a sabia. fórmula líquida do Guaraná. Não sabia. Pois é, o primeiro sorvete do Brasil foi tomado em Resende. Então, deixa eu aproveitar, tá vendo como é que O as conversas desandam? Resende foi a Ó, primeira cidade da América Latina a ser bombardeada de noite. Na Revolução de 32, deixa eu entrar cara. nesse contexto aí que eu recebi antes de começar. Não sei se já chegou alguma mensagem lá, o Rafael talvez pode dizer pra nós. Mas Tudo tranquilo por aqui. antes de tudo, chegou pra mim no Instagram. Um colega meu falou assim: Caraca, que maneiro, o Jackson vai lá. Olha, vou até abrir aqui, vou ler do jeito que ele me mandou. Ele falou assim: O Jackson é um cara muito inteligente, é um cara diferenciado, mas, ó, Reinaldo Valente, um grande amigo. Ele tem alguns contrapontos interessantes sobre a história da cidade também, Sim. que vão no sentido oposto ao que conhecemos da literatura. É, porque assim. Quer entrar nisso de uma vez ou quer deixar para Não, não, depois? vamos falar essa rapidinho aí. Porque assim, olha só. É... E aí tudo é uma questão da linguagem, né? Eu sempre gostei da história de Resende, né? E Sim. aí, quando o Resende fez 200 anos, eu comecei a vasculhar a história, porque quando o Resende fez 100 anos, foi lançado o Almanaque do Centenário, tal, e Sim. enfim. E foi isso que me colocou no curso de letras. Olha como é que as coisas vão se linkando. E tava lá, bom, o Claudino Rosa foi meu padrinho, tal, historiador, Ah, falou, não conheci. começa Não, por aqui. Aí eu falei, tá bom.
Não tive a Aí começa oportunidade de lá. conhecê-lo. O nome Resende se chamava Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova, em contraposição à cidade de Paraíba do Sul. Aí tá, tudo bem. Aí um dia eu peguei o telefone, liguei para Paraíba do Sul e falei assim: eu gostaria de saber demais essa história. Aí a mulher falou assim: ó, Paraíba do Sul foi povoada em tal data, tal, tal, tal. Eu falo, mas peraí. Paraíba do Sul. Resende recebeu Paraíba Nova por causa de Paraíba do Sul, mas Paraíba do Sul nem existia Na e época. nem poderia existir, porque esse era o nome, Paraíba do Sul, né? Era o nome onde hoje é Campo dos Goitacazes. Eu falei, tem um erro na história. E aí, cara, pô. Dali você foi o gancho para começar a Aí eu estudar. falei, não, eu vou lá. Aí eu fui estudar o Resende ia ser um estado, e fui lá em Valença, tal. O cara vai e me fala que o nome Resende foi uma imposição do Conde de Resende. E aí você pega os livros e fala que é homenagem. Aí eu entrei no curso de letras, esse foi até o meu TCC, mostrando que a palavra, os documentos era obséquio. Obséquio não tem nada a ver com homenagem. E aí eu comecei a história de Resende que ninguém sabia. Cara, aí os historiadores me cacetearam com vontade. Eu ia neles e tal, como é que isso é Imagino. absurdo e tal. Deixa a história como é que tá, todo mundo contando errado, todo mundo ensinando na escola que Resende é homenagem. Eu já deveria ter lançado esse livro há uns 20 anos, mas fiquei enrolando. De repente eu até fecho essa ideia. E aí eu investiguei, descobri porque era Paraíba Nova, né? Descobri que Resende, o Conde de Resende nasceu em 1744, quando aqui foi colonizada. Ele nasceu na cidade de Resende, lá de Portugal, que é cortada pelo Rio Douro, que é igualzinho, cara, aqui. O A desenho. gente cortado pelo Paraíba, muito parecido. Uhum. Aí ele inaugurou Resende 29 de setembro, que é a data de aniversário de Resende lá e a data de aniversário da mãe dele. Então, ou seja, ele tinha muitos vínculos, a pista estava muito grande. E o pedido para se criar Resende veio antes dele ser vice-rei aqui. Então a nossa história é Por muito, imposição, então. Nossa Senhora, é muito mal contada, cara. E aí eu comecei a querer corrigir isso aí, mas você imagina, uma academia de história de Resende e ninguém queria diálogo, e eu querendo conversar na academia de história de militar, e aí um coronel foi na a Câmara de Vereadores, contou a minha história sem citar meu nome, ainda falou, pô, desculpa, eu não citei seu nome, depois que eu consegui provar que eu estava certo, falou, pô, sacanagem. Aí não. Então, assim, é uma coisa... É bacana, bacana. O É, Reinaldo é, trouxe essa... é Eu uma falei, cara, não vou deixar. coisa... Valeu, Reinaldo. Obrigado aí pelo Então, mas comentário. esse daí é uma das coisas que eu fui procrastinando, a procrastinação. Mas já fiz live sobre isso e tal, mas acho que eu vou organizar num livrinho, Um mesmo que livretozinho seja menor, um sei lá. livreto, a minha ideia é que fosse um livreto de 5, 10 reais no máximo, porque é uma história que precisa ser super divulgada, a gente precisa Sim, entender sim. que a história ela Mas aí precisa você ser vai confundir a revisitada. gente dos concursos, né? Porque no concurso vai estar uma coisa. Mas aí, Como é que a gente vai responder não, outra? mas aí, Quando lançar o livro, lança com pseudônimo, pra não confundir o povo. não, Assim, então, mas assim, a as vantagem... entrelinhas da história de Resende. Não, mas por exemplo, suponhamos que vai ter um concurso de Resende, eu vou pegar esse livro e vou mandar para as bancas. Ó, você vai fazer um concurso de Resende, olha meu livro aqui, coloca na referência. Porque a partir do momento que a história é publicada e a banca cobrar diferente e não tiver no edital, que esse é o problema de concurso, Anulação de questão. se é anulação de questão. Anulação de questão. Se não tiver no edital. Agora, se ele colocar no edital os outros livros e ignorar o meu, eu não posso Aí fazer não tem nada. como. Não tem o que a gente fazer. Então, mas não, isso aí eu vou fazer um barulho, né, cara? Mas, pô, foi interessante. Precisar de mídia, tem nós aqui, ó. Não. Vai precisar Sim. pagar 3 mil pros outros gravar pra você, não. Engraçado, interessante, Jackson, que essa que você tá falando sobre a história de Resende, né? Ser diferente do que a gente. Eu não, que eu sou lá de baixo, eu não estudei aqui. Mas eu acompanho, e algum tempo já, historiadores que defendem que a história do Brasil não é o que é contado nas escolas. Sim, sim. Eu acredito. Sim, porque o que que acontece? A história é contada pelos vencedores, né? Então Mas e o muita vespeiro questão. que você vai mexer nisso? Muita questão política. Nossa Senhora. Tem um autor de Resende, que é o Caio Sampaio, que foi vereador, ele publicou um livro chamado Judas Não é o Traidor. Ele prova que Judas não era traidor através de documentos que ele estudou. É
Ó, te indico um dia entrevistá-lo aqui e Ah, tal. indicações está sempre bem-vindo. Eu já tô, É porque é polêmico e eu acho imagino. que é isso que é legal, Ô, entendeu? Rafael, eu já tô maquinando aqui trazer o Rick para conversar com o Jackson. Ótima, Que ótima. Rick. O Rick Davis é um colega nosso. Eu sempre cito ele aqui, cara. Tem até, inclusive. O nosso grupo é muito eclético. Não, o nosso grupo é um negócio esquisito, assim. Aham. Tem até um episódio dele, se eu não me engano, acho que foi o segundo, quando a gente começou aqui. O Rick é enfermeiro, né, técnico de enfermagem, formou agora para. Quer mais um cafezinho? Não. Não? E aí ele é técnico de enfermagem, acabou a faculdade de enfermagem agora. Já entrou para psicanálise após graduação, mas ele já vem nesse estudo de psicanálise há muito tempo, por gosto próprio. E eu acho que daria uma conversa legal, cara. E é um filósofo autodidata. É. Hoje ele é filósofo O que autodidata, daqui a pouco... acontece é o seguinte, né? Ninguém gosta da neurociência praticamente, né? Então, assim, eu estou vendo psicanalista estudando neurociência. Até pouco tempo, isso era considerado a mesma coisa que uma pessoa ser evangélica e um bandista ao mesmo tempo. No caso, o cara é um psicanalista e neurocientista, então a gente tinha muito esse problema. Não funciona. São linhas muito divergentes, mas só que eu conheci um psicanalista de São Paulo que o cara estava conseguindo fazer, porque o que acontece, só para você entender, a Jackson, eu vou pegar uma neurociência, água ali enquanto você vai falando aí. Pode falar. a neurociência ela vai tirando a graça da coisa, ela vai provando as coisas como são. Então, por exemplo, você fala assim, a intuição, a neurociência vai mostrando para você onde que está cada detalhe disso, né? Então, por exemplo, eu conheci vários neurocientistas que falam que a paixão é uma demência temporária. Aí você fala assim, pô, mas o que é a vida? Eu concordo, quando o aluno, né, no concurseiro está apaixonado, ele não retém informação como se ele reteria se não tivesse apaixonado. Mas aí eu falo para você, o que seria a vida para um poeta sem a paixão? Então, Não assim, a funciona. música não funciona. Funciona. Aí uma psicóloga falou assim, já que você está falando aí de auditivo, sinestésico e visual, para a neurociência vai mostrar que nós somos os três. Ninguém é mais visual, sinestésico, auditivo quando a gente é criança e quando a gente está estudando. Mas quem estraga o aluno é o professor. Então, nós somos frutos de professores que foram nos estragando também. E hoje eu tenho esse cuidado para não estragar meu aluno. Então, quando eu estou ensinando português, eu preciso trabalhar música, eu preciso trabalhar a imagem, eu preciso trabalhar o texto, o áudio, auditivo, visual, sinestésico, tudo possível para que esse aluno esteja bem formado, né? E então, ou seja, a neurociência está certa nesse ponto, mas só que na vida adulta, então isso de fato existe. Então, não é a neurociência que vai estar consertando, somos nós com as nossas habilidades que vamos ali. E a questão da emoção, de alguns vínculos que não vai. Então, uma coisa completa a outra. E aí, nesse link que você fala dessa questão do sinestésico, da imagem, da música, é onde você inicia esse projeto da gramática em quadrinhos. Porque a gramática em quadrinhos, Como né, surgiu essa ideia surgiu sua? do seguinte, quando eu tinha 6 anos de idade, eu fiquei internado na Santa Casa e na época não existia Estatuto da Criança e do Adolescente, não. Então a nossa geração foi paulada, né? E aí o que acontece? Eu não tinha meus pais ali, mas todo dia quando eu acordava, tinha um gibi lá. Era a forma que meu pai tinha de dizer para mim, ó, eu passei aqui, você não está sozinho. Cara, então, ou seja, 6 anos, isso marcou. E aí eu tive muita dificuldade com a língua portuguesa por conta de não ter sido alfabetizado da forma como era no passado, por conta desses 6 meses de internação. E com isso, eu fui fazer o ensino médio técnico, que já não tinha língua portuguesa. Eu só fiz letras porque eu amo poesia, escrevia, participei de livros. E quando eu fui convidado para fazer uma coluna no jornal, eu criei uma personagem. Na verdade, o nome da coluna era Quem Tem Medo da Linguaruda Portuguesa, Sim, que era uma personagem... forma de... Não, nem era personagem. não era personagem. Era havia um poeta em Resende e a gente brincava, chamava a língua portuguesa de linguaruda portuguesa, porque a gente odiava as regras do português. E aí, desenhei aquela personagem lá, né, que era baseada num clip art. Cara, e foi um sucesso. Aí
Virou Linguaruda Portuguesa, eu fui, registrei na Biblioteca Nacional para não perder, para ter o direito autoral dela. Sim. E ela foi evoluindo, evoluindo, eu fui para o mestrado, e lá no mestrado eu comecei a mostrar que haveria a possibilidade da gente estudar a gramática sem ser a gramática tradicional, porque havia furos e os quadrinhos matavam esses furos. Conseguia corrigir isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço a pergunta, eu digo, ó, sou professor de português. Esse termo de português é um complemento nominal. A regra diz isso. Eu fui à Academia Brasileira de Letras, sentei com o Bechara e falei, professor, de português é um complemento ou um adjunto de nominal? Mas nem precisa responder não, porque a sua gramática diz que é um complemento nominal. E o Bechara odiava quadrinhos, que era um crítico de usar quadrinhos e tal. Eu falei, então eu quis vir aqui. E aí eu mostrei para ele a seguinte situação. Eu estou numa livraria. E aí eu falo assim, o cara pergunta, você é professor? Tem desconto para professor? Eu falei, sim, sou professor de português. Aí ele vai e fala, eu perguntei a matéria que você leciona? Dá aquela fumada. E isso, cara, foi porque eu trabalhava numa empresa de seguro, né, de vida, e a gente foi fazer um lanche, era próprio para militares e seguros, e a gente fez um lanche lá na academia militar, e a moça do salgadinho falou assim, né, a gente falou, quer essa coxinha? Aí ela falou assim pro motorista, custa R$4. Eu perguntei quanto custa. Cara, eu falei, nossa, que deselegante. Mas essa foi a minha sacada de ouro. Porque aí, se eu estou numa livraria, o cara pergunta, professor? Sim, sou professor. Parou aí. Se eu falar, sim, sou professor de português, esse português não serve para nada. Se não serve para nada, é uma adjunta de nominal. Mas se eu tiver num colégio, precisa de professor, e o cara pergunta, professor? Eu falo, sim, sou professor de português. Ele precisa dessa informação de português para dizer se tem a vaga para essa matéria ou não. Então, sim, sou professor de português. Numa situação é adjunto, na outra é complemento. E não tem nenhuma gramática, exceto a minha, que explica isso. Então, a gramática em quadrinhos, ela busca trazer os furos da gramática e tornar o ensino mais significativo, né? E mais dinâmico, eu acho. Mais dinâmico. Porque tem situações, é o que você Sim. falou, tem situações ali que no quadrinho você consegue sair de um assunto, linka em outro e volta no mesmo assunto, encerra no outro e no final você consegue explicar tudo. E isso é uma questão muito da filosofia da linguagem. E todo o processo ali da Linguaruda foi criação sua? Minha. Os desenhos? Graças à informática. Então, ou seja, eu linko tudo. Eu tava com isso na minha cabeça. Eu linko precisava tudo. te perguntar isso. Eu uso o CorelDRAW, né? Então eu desenho pelo CorelDRAW. Eu tenho dificuldade, sempre gostei de desenhar, mas tenho dificuldade de desenhar com a mão. Então eu desenho com mouse. E aí faço qualquer desenho. Mesa digital para ser de caneta não serve pra nada. Não, eu tentei, não deu certo. Não. E aí, por exemplo, eu valorizo o mouse. Às vezes eu fui comprar um mouse uma vez que custava R$300. Eu falei para a mulher, eu só pago esse mouse, só pago R$300 se você me deixar fazer um teste aqui na loja de meia hora com ele. Você deixa? Ela falou, deixo. Aí eu fui em casa, preparei 2 desenhos. Aí eu usei um mousezinho simples, um mouse pequenininho e calculei. Cada mouse eu estou demorando de 50 minutos a 1 hora para fazer. Aí eu fui lá. Aí com o mouse de R$300, eu consegui fazer ele em meia hora, cara. No máximo. Eu falei, cara, que ganho de tempo, que precisão. Então, assim, mouse para mim fundamental. É fundamental. Escutando aí, né, Rafael? O mouse tá ali capengando, eu já. A gente tá com um ali. Mouse bom. Vou te deixar 10 minutos com o meu ali, que você vai jogar ele fora. Não, aí eu vou variando. Tem mouse HP, mouse. Logitech. O Logitech eu tive um que era bom, mas aí eu tenho Philips, tem várias marcas. Cara, eu precisava. Isso aqui tava remoendo. Viu que eu fiz uma chave aqui para não deixar passar. Eu precisava dessa informação. Porque isso aqui é relevante demais, cara. E a gramática em quadrinhos já caiu em 4 concursos, né? Sim, eu já vi isso. Você já postou outras vezes. Eu postei eu tenho que postar mais agora. Mas Jacques, não é à toa que você tá com 130 mil seguidores aqui, cara.
Tá pouco ainda, né? Eu tô doido para aumentar isso aí. Não, e mas, tal. mas é isso que eu tô Porque falando. na verdade são 130 mil no Instagram e 135 mil no Facebook. O do Facebook é 100% do outro público, que é mais antigo lá. E Eu lá falo, é um pessoal mais eu idoso. também tenho essa teoria aí. Então, mas só que eu gosto assim, são públicos muito diferentes. Então, se eu faço uma live no Facebook, cara, 3 mil pessoas assistem. Então, olha Não, é que muito loucura, relevante, né? cara. Eu fiz uma Bota live um pouquinho lá de que água pra você. 3 Daqui a mil pouco pessoas assistiram. é muito relevante, E velho. no Instagram já é mais difícil. A gente fica insistindo no Instagram, mas o Facebook, cara, ainda é Então, um eu canal. tenho essa teoria, mas que já foi realmente. Eu também já confirmei isso. Essa galera jovem de hoje não usa Facebook mais, não. Não, não. O Facebook tá lá entre 60, de 40 para cima. É. 40 para cima até os 60. Isso é comprovado. Pode É. procurar lá. Você pergunta para qualquer jovem hoje, Facebook? Não, é TikTok e Instagram. É. Mas assim, em contrapartida, a gente vai analisar o Instagram, a entrega profissional é maior. Sim, É sim, maior. mas a gente não pode ignorar nada. Não, né? não O plataforma nenhuma. LinkedIn, O LinkedIn eu não tenho. A gente eu tô aqui aprendendo, eu tô aprendendo a lidar com ele. Eu acho que vocês... Rafael conseguiu virar minha cabeça pro TikTok. É. Não queria, Não, não. mas assim, o que é o LinkedIn? O LinkedIn, o papo é profissional. Então não tem essa, meu irmão morreu, não. Não. É profissional. Então ele é muito bom, assim, tenho a minha teoria, né? Inteligência emocional. Eu provo que a palavra inteligência está errada na forma como é trabalhada no Brasil. E aí, porque a gente copia as coisas dos Estados Unidos, a gente vai usar a teoria da inteligência múltipla, e aí eu venho falando que é facilidade múltipla, a gente tem ou habilidade múltipla, e agora a neurociência está falando isso. Fala, cara, eu tinha que ter publicado isso antes, porque agora os caras estão falando, e se eu você já tinha visto. falar, eu já vinha falando antes, fala, caramba, hein, a gente tem que ser rápido. Né? Então o LinkedIn é muito para isso. E aí eu aprendi o macete, eu quero crescer nesse mercado de palestra. Então agora o LinkedIn é uma no ferramenta seu caso. fundamental para essa situação de No seu palestrante caso, aí. porque aí eu, por exemplo, eu peguei o pessoal de RH, estou adicionando 50 pessoas por dia e algumas aceitam. Sim, sim. E tudo que Você eu vai criando a sua publicar, rede ali. você vai criando uma rede ali. Você né? vai criando sua rede. No meu caso, eu acho que, quem sabe mais à frente, mas não vejo. Na nossa questão, acho que não é tão relevante não o é tão LinkedIn. relevante, não. É relevante se você quiser trazer aqui, por exemplo, sei lá, uma pessoa que eu tenho admiração, o professor Mário Esteves ali, um dos donos da faculdade Dom Bosco. Sim, sim. Aí você tem uma personalidade, né, Mas aí, sabe para o que eu faço? trazer, para ele deve ter lá o podcast dele, mas às vezes você tem um diretor de Mas uma aí, sabe o que eu faço? indústria. Sou cara de pau, faço igual você. Eu mandei mensagem pra você na cara de pau, vou mandar mensagem pro Jacques. Não, eu também sou assim até hoje. Sabe cara. por quê, cara? Eu acho que hoje nós estamos iniciando, né? Sim, Eu sim. e Rafael, o Eduardo chegando agora. Então vale ressaltar essa questão, porque nós começamos aqui do zero, sem saber nada. Só pro conhecimento de assistir. Sim. Agora, essa dinâmica toda que você falou, vocês estão muito tecnológico aqui. Isso aqui foi, foi ralação pra caramba. Então, esse é o segredo do sucesso, cara. persistência. Né? Persistência. E você ficar ali. Esse que é o projeto. Tem hora que dá uma desanimada, normal. Então, quando... Você vê, hoje nós estamos chegando a 500 seguidores no YouTube. Quando bater os 1000, nós vamos fazer isso aqui ao vivo lá. Como a gente está fazendo na Twitch hoje. Não sei como está o desempenho. Amanhã vai estar melhor. Eu acho que não compensa fazer ao vivo, não. E depois. Vamos tentar para Sabe ver. por quê? Porque eu tô vendo, assim, alguns colegas que fazem essas entrevistas, estilo podcast, todo mundo edita, né? Não é nada... É que às vezes Mas eu cai, quero entender. às vezes a qualidade cai. Eu Sim. já participei de muito evento assim, mas cai, às vezes tem um contratempo. Mas eu quero entender essa dinâmica do que é o ao vivo, do que é o gravado, como que vai ser essa balança. Então, Eu acho assim, é bom pra live. Live você pode fazer ali no YouTube e tal. eu acho que a gente vamos ver como que vai ser. Se realmente a gente entender que não funcionou, que não trouxe o que a gente pretende, eu particularmente, o Rafael sim. sempre quis da questão do gravado mesmo, que ele tem um podcast paralelo, que ele faz sobre a igreja dele, enfim. E eu quero fazer ao vivo, eu quero ver como que é o negócio, igual hoje. Começamos, vamos embora. Eu acho que é para mostrar mais a essência mesmo de como é a coisa, como funciona. Mas aí, quando eu falo da questão da relevância, para você ver, hoje nós estamos caminhando para os 500.
amanhã 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Então era uma pessoa desconhecida dentro de Resende que Sim, daqui a sim. pouco vai estar aqui no topo do negócio mostrando o seu trabalho. E aí automaticamente eu vou tendo mais credibilidade para chegar Sim. a convidar pessoas de maior relevância. Mas não é questão de maior ou menor relevância, mas que seja dentro do nosso município, como você. É. Para mim, pessoa que não te conhece aqui em Resende, como professor, que foi lá no Japão fazer palestra, foi para Dubai fazer palestra, participa Tô de um fechando livro que tem agora em Portugal. Portugal, né? É. Então, cara, se eu não te trago aqui, eu poderia ter dito não. Uhum. Beleza, eu ia falar assim, Não, tá mas bom. eu gosto de. Eu ia escrever assim, acalma o coração. É. Ia te chamar de novo. Uma hora você ia vir, cara. Mas Não, graças a não, Deus você sim, já sim, veio antes e eu vem. acho que não tinha outro meio melhor de começar 2025. Que bom. Não tinha como. E aí agora dúvida, porque eu acho o Japão um lugar maravilhoso. Um dia que eu puder, quem sabe, vai ser lá. Como que funciona a cultura lá, cara? Real, na Então, cara, assim, igual você falou, na questão da educação. Japão Você começou a falar e a gente acabou Japão é desviando. um multiverso, né? Então assim, ó, deixa eu explicar do potência emocional que você vai entender. Vamos lá. Eu comecei a falar sobre inteligência emocional, e tal, só que a palestra não estava ficando boa, a ponto do cara querer desistir de mim. E aí eu falei, não, por quê, cara? Como é que você vai falar de inteligência emocional para um cara que perdeu a família no tsunami? Só sobrou ele. Perdeu mulher, filho, mãe, pai. Como é que eu vou falar de inteligência emocional em tudo quanto é caso extremo? Não cabe. E aí o que acontece? Eu comecei a estudar e ele queria uma palestra para todos os tipos de público, né? Que não fosse só para lá, que fosse para o Brasil, que fosse para qualquer país. E aí eu comecei a estudar os casos que eu acho que são emocionalmente mais impactantes. Aí comecei a rascunhar, colocar na lista de todas as mães que eu conheço que perderam os filhos. Até aí, para mim, era assim, o pior dor, cara. Entendeu? Não tô falando que não seja. Não. E aí tá, eu listei 32 mães que eu conheço pessoalmente. E uma delas não suportou, conversou comigo, 6 meses depois da filha ter morrido, morreu também. E aí eu conheci uma moça que era fruto de um estupro, né? Então, ela cresceu sem ter pai. O pai foi um daqueles piores estupros que tem. Um cara pega a mãe dela, estupra no meio de uma praça, engravida, some, e a mulher fica com dó de doar, ela tenta, né, criar a menina, mas não conseguiu desenvolver um amor. Então, você imagina. Eu te contei a minha história, que eu fui gerada ali no fogo da paixão entre meus pais, e uma outra pessoa já foi gerada de uma forma Violenta. violenta, ou seja, você vem ao mundo fruto, né? Não é uma pessoa desejada, fruto de uma situação assim, mas você vai ter sua missão e vai ter que tocar o barco. Ó. Aconteceu, você tá ali, agora você. E aí eu achei que isso era muito doloroso. E fui indo, cara. Mas aí eu achei um grupo de mulheres que sofre mais do que quando um filho morre, que são um grupo de mães que tiveram seus filhos sequestrados, roubados. E aí, cara, uma senhora de 70 anos, né, me contou que ela, assim, quando roubaram o filho dela, ela tinha 20 anos. Ou seja, do 20 até os 70, são 50 anos sonhando em encontrar o filho todos os dias. Porque quando o filho morre, você vai lá, você vai no túmulo, você chora, você imagina que ele está lá com a vida eterna, né? Para nós somos cristãos. Sim. E tal. Mas e quando foi roubado, cara? Você não tem noção de Você nada. não tem noção se mataram, se arrancaram um órgão, você não tem resposta. E é o vazio existencial. É a dor das dores, cara. Aí eu entendi a dor das dores. Então, o que é a potência emocional? Porque a inteligência emocional pressupõe a resistência, a resiliência. O que é resiliência? Eu amasso um copo, ele volta. Eu estico, ele volta. A vida não volta quando você perde alguém que você ama. A vida não volta quando você está lá curtindo o seu Natal, vem um míssil de um outro país e destrói toda a sua casa. E a potência emocional é o que eu vou fazer apesar dessa dor que eu estou sentindo.
Então, ou seja, potência emocional é quanto que eu consigo suportar, né? Seguir adiante. E, cara, eu dei palestra para os moradores de rua de Resende. Eu criei a palestra chamada Inteligência Emocional para Recomeçar. O símbolo era uma fênix. 2 ali eu fiz diferença na vida. Aí você vê o cara se drogava, fumando na rua, e eu perguntei para ele, cara, por que você tá assim? Na tragédia de Teresópolis, a casa desabou, matou minha filha e minha mulher, eu saí de Teresópolis, parei em Resende. Você vê, cara, e Todo aí mundo tem uma história. a gente julga às vezes o cara que tá ali, acha Todo que mundo tem uma história. todo mundo tem uma história. Então, eu criei esse potência emocional. Então, ou seja, mostrando como. Você tá entendendo? Então, assim, são vários. Claro, é para mostrar que a gente pode, cara. Você pode, é difícil, tal, mas só que você precisa criar o propósito. Se você não criar um propósito, não achar um motivo, porque funciona assim, ó. A gente imagina uma régua, né? Eu estou ilustrando isso. No meio dessa régua, na palestra era o meu ponto inicial, ponto zero, que agora mudei esse nome, ponto zero. Aí você vem para cá, alegria. Aí vem mais um pouquinho, você vai para o sentimento, felicidade. Então, se você ficar muito alegre, muito feliz, sabe quem está te esperando? A esquizofrenia. Aí você está aqui, a tristeza, a infelicidade e a depressão. Então, se você ficar muito tempo feliz, cara, você vai ficar esquizofrênico. Tem que existir você tem que ter um problema com a esposa de vez em quando, cara. Tem que ter uma vida conta tá para pagar. A vida tá muito calma, A gente né? Não pode. a gente precisa ter um probleminha branco. Tem que ter um probleminha na cabeça. Tem que, eu tô apertado esse mês. É não tem normal. como, velho. Mas o problema é quando esse ponteiro cai. E lá embaixo, quem tá te esperando é a angústia. A angústia é o vazio existencial. É a única dor física e emocional ao mesmo tempo. É a hora que você perdeu a. Então a pessoa, ela não está suicidando só por conta da depressão, ela está suicidando porque chegou ao ponto da angústia. Perdeu o sentido. E qual que seria o ponto zero, cara? É o ponto da gratidão. Porque alguns estudos tentam provar, e eu acho que mais cedo ou mais tarde a neurociência vai realmente provar, quando você está num estado de gratidão, o seu fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal é maior, é como se fosse uma ginástica cerebral. Então, o maior antídoto que nós temos, cara, é a gratidão. Então, se você é uma pessoa grata, você está fazendo algo e isso está te deixando gratuitamente feliz. Cara, eu estou feliz de estar aqui conversando com você. Você certamente está feliz em estar aqui me recebendo. Então, a gente está numa troca de gratidão. Você me convidou e eu estou aqui entregando para você alguma coisa de valor que seu público vai gostar. E a gente está grato. Então, isso é um antídoto natural que a gente tem contra uma angústia. Fez sentido. Pô, você fala, cara, fez sentido você criar o seu podcast, fez sentido eu ser entrevistado, e é essa busca de sentido que a gente tem que ter. É diferente da felicidade balada, da felicidade... Não, aqui a gente está num outro nível, cara, um outro ambiente. E é essa teoria que você está tentando... Que aí eu estou escrevendo um livro, Potência Emocional, que eu vou mostrando muitas coisas, como é que a importância da meditação, cara. E assim, a meditação, a palavra medir, M-E-D-I, med quer dizer cura. Meditação, cura que vem de dentro. Medicação, cura que vem de fora. E a gente perde esse sentido. Então, medicar é quando a sua cura vem de fora. Meditar é quando a sua cura vem de dentro. Você é da área da saúde, você sabe todo disso. Processo. Que você precisa, às vezes, de um remédio. Sim. Só que essa medicação nem sempre é o remédio. Às vezes é um amigo, um ombro amigo. É o que está vindo de fora. E aí você reflete, você consegue suportar aquilo. Então, e a palavra med, né? Tem esse med de cura e tem um med que deu origem à palavra meio, meio, que também não deixa de ser cura, que é o ponto de equilíbrio. Então, a palavra equilíbrio veio da palavra meio. Então, o caminho do meio, você tem que ter o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio também é med, também é cura. Então, a ideia do livro é transitar pela essa filosofia da linguagem, porque se você não dominar as palavras, se você não dominar a comunicação sua interna, você pode ir em todos os tratamentos psicológicos possíveis que não vai dar certo.
porque uma palavra, cara, se entender uma palavra... Talvez esclarece aquilo tudo. Por exemplo, fala pra mim, o que é Schadenfreude? É um sentimento que não existe um termo na língua portuguesa para Schadenfreude. Não faço ideia. Rafael, né? Ele sabe? Sabe, Rafael? Não, mas talvez o Rick saiba. Por isso que eu tô te falando. Schadenfreude. Então, vamos Vou entender. recortar esse, hein? Não, deixa eu colocar essa daí que essa vale a pena. Schadenfreude. Gente, imagina o seguinte, né? Vou falar pro público agora. Imagina, alguém não gosta de você. Se a pessoa não gosta de você e quer seu mal, mas ela quer o seu mal porque ela quer o que você tem. O cara torce pro seu casamento dar errado porque ele quer a sua esposa. Ele torce para você perder seu emprego porque ele quer o seu emprego. Isso se chama inveja. Eu ia falar isso agora. Inveja é quando a pessoa quer o seu mal porque ela quer o que você tem. Schadenfreude é o mesmo sentimento, mas a pessoa não quer nada do que você tem. O cara tem um carro importado, você tem lá o seu carrinho simples, ele quer que você bata, que você... O cara tem a casa 10 vezes maior do que a sua, mas ele quer que sua casa pegue fogo. Ele é feliz em te ver lá embaixo, lá na lona. E isso, cara, como é que você lida com isso? Tá entendendo? E aí, agora você sabe que existe essa palavra. Sei nem escrever, vou até escrever ela aqui. E essa palavra de que origem, Jackson? Alemã. É S-H-A-D-E-F-R-E-U. Normal, Freud. Freud, Não, porque se eu for Freud, recortar... tem um E no fundo. Com E. Por recortar isso aqui, você acha que a inteligência artificial vai entender isso aqui? Aí você... Se a gente não tá entendendo. Então, são várias palavras que nós temos. Agora eu não me engano, se é karoshi, quem tiver em casa pode ver, que é você trabalhar, morrer de tanto trabalhar, que é uma palavra japonesa. Então, assim, a gente tem várias palavras de outros idiomas e a gente tem a riqueza do nosso idioma que a gente não dá conta, cara. Então, assim, como é que você... eu te expliquei o que é angústia, mas eu gosto de falar isso nas palestras, né? Gente, olha só, o que é angústia? Se você não souber o que é angústia, você vai estar triste, vai achar que é angústia. Vou dar um exemplo. Um exemplo. Não, mas isso é normal. Quantas vezes a gente levanta e nossa, tô com angústia, hoje negócio ruim. Mas às vezes não é. Às vezes nem é. Por exemplo, se você não dormir, cara, se você ficar a noite inteira acordado, vendo série, vendo isso, vendo aquilo, adolescente, principalmente que dorme tarde, ele vai ter 100% dos sintomas da depressão. E ele é capaz de ir ao psiquiatra e sair o laudo que ele está deprimido e não é depressão. Só falta de sono. É só uma desregulação ali do sono. Então, o Fubin, cara, aí eu vou fazer uma crítica à psicologia brasileira que tem me irritado. Uma vez eu estava vendo 2 psicólogos conversando uma situação de um menino que matou os pais recentemente porque o pai não deixou ele mexer no celular e tal. Né? Já teve um outro caso do menino que colocou fogo na casa porque a mãe não deixou ele jogar Free Fire. Eu falei, nossa, esse pôs o Fire mesmo, não deixou ele free, ele pôs o Fire, né? Isso é o humor, né? O humor de mau gosto. Literalmente. Então, mas aí eles estavam debatendo a questão de uma possível psicopatia ali e tal. Eu falei, gente, enquanto a psicologia brasileira ficar muito só presa ao Brasil, isso é um Fubin, cara. Fubin, né, o Fubin significa o seguinte, um estado de irritação que você tem quando alguém te atrapalha mexendo no celular. Então, assim, você pode estar vendo dancinha do TikTok, você está ali no seu mundo concentrado, alguém te tira daquilo, você se sente raiva. Mas é uma raiva que pode levar a pessoa a matar a outra. Não é psicopatia. Só que se a gente não entender essa doença, a gente vai ficar patinando, né? Então, assim, a gente precisa aprofundar em algumas coisas. E é um termo que não tem na língua portuguesa. Olha o problema aí. Entendeu? Talvez explicaria algumas outras coisas. Não, eu tenho falado muito para colegas, professores, o seguinte, cara, ativa o Fubin do seu aluno que está mexendo no celular, ele vai sentir muita raiva de você, ele vai querer te ver morto, vai querer pôr fogo no teu carro. Então, eu tomo o celular do aluno,
Na verdade, o aluno está mexendo no celular, não pode, né? Eu falo para ele, olha, você tem 2 caminhos. As normas do colégio te mandam ir para a direção, né? Então, posso fazer isso. Mas eu estou te dando a opção, ou vai para a direção, ou você põe na minha mesa. Qual que você prefere? Cara, eu vou dizer que 90% coloca na minha mesa. E quando ele coloca o celular na minha mesa, ele fica em paz, porque o celular tá ali no olho dele. Ele sabe que tá ali. Sabe que tá ali. Ele sabe que vai ter pode me achar chato, mas ele sabe que quando bater, ainda o sinal fala, tá vendo como eu sou legal? Agora guarda que outro professor pode não ser assim. E eu tenho falado isso, cara. Eu participei de um evento, uma palestra que acontece no Rio de Janeiro, grande, a secretária de Educação do Estado até participou comigo, e eu estava debatendo isso com ela. Então, deixa ali, não guarda não. Porque se você manda para a direção, cara, acabou aquele aluno, acabou. Não vai aprender, ele vai ficar, minha mãe vai brigar comigo. Não, Só em aí casos você extremos. bloqueia. Aí você. Mas nesse contexto, seguindo Mas essa aí- mesma linha que não é muito da minha área, mas assim, você não acha talvez que esse estado de FUBIN, né, que você falou, Uhum. FUBIN, normal? PHU. Aí com PH, PHU. BB, aí 2 Bs. 2Bs, ING. Fubin, olha só, tá vendo? Ó, Esse estado seria teoricamente uma irritação constante por determinada causa. Não, quando Suponhamos você, isso, alguém te irrita, Alguém te tira do irrita seu por foco. essa causa. Tá. Mas aí você acha que isso aqui também não pode ser um gatilho por talvez uma psicopatia que ele já tinha? Não, porque a neurociência vai mostrar, cara, que a psicopatia, né, que acho que agora não pode nem mais usar esse termo, é uma falha no cérebro, né? Tá. Na Então pós, não tem ligação com na gatilho. pós, eu tô fazendo a segunda pós neurociência. Numa delas, o cara até mostrava, era uma questão cerebral mesmo falha ali, sináptica. que é uma falha falha de conexão. por aí, de conexão, que ele não tem essa... Não é gatilho para isso. Não. E aí é uma pessoa que não tem essa manifestação do emocional, pô. Ela não vai amar, ela não vai... É aquele determinado momento, por E uma aí, determinada situação específica. e aí eu vou ali. te dizer, né? O campo de atuação que os psicopatas mais se dão bem, segundo a neurociência, é a política. E aí existem 2 tipos de corrupto. O corrupto que aprendeu a ser corrupto, que convive com políticos corruptos, e o corrupto psicopata. O psicopata não tem cura. A corrupção psicopata não tem cura. A corrupção de quem aprendeu a ser corrupto tem cura. Você ainda consegue fazer o cara, vamos fazer uma mudança de rota aí, e você consegue, mas a outra você não consegue, não. E eles a são muito gente inteligentes, lida né, cara? a gente lida com pessoas que elas manipulam, né, Eles cara? são muito inteligentes. O que é mesmo patológico. E Sinistro. é sinistro. Você é da área da saúde, você sabe. Ô, Jackson, acho que sobre a questão do Japão, você me explicou da sua... Quando você virou esse termo inteligência para potência, foi onde você conseguiu chegar lá. Foi. E aí eu vi que esse termo... Mas esse termo aqui, aí Então, agora é seu ou tem não, mais alguém muita gente usando? fala potência e Mas tal, não igual utiliza isso Dan- como é, via não, de não. ensino e de palestrante. O inteligência emocional foram 2 estudiosos, o Daniel Goleman ficou tão conhecido, você vai lá no Japão, cheio de revista lá, japonesa, com a foto do Daniel Goleman, ele conseguiu ficar conhecido no planeta com essa teoria. E como Então foi são sua experiência teorias. lá? Como foi isso lá? Então, mas aí olha só, o Potência, ele estava tão sem uso que eu comprei o potenciaemocional.com.br e entrei no INPE agora comprando o nome Potência Emocional para o nome de livro, Registrando seu. registrando, então em 10 anos ninguém vai poder usar, até por exemplo, para eu poder escrever e fazer uma outra edição Sim. e assim, como quem diz, foi uma Mas já foi sacada. utilizado lá atrás. Não, as pessoas falam Como que uma ninguém potência registrou isso. emocional é essa. Foi um assunto que Que falaram. falaram. É porque funciona o seguinte, as palavras elas têm vários sentidos, né? Eu, Sim, por exemplo, na minha sim. primeira prova no curso de psicologia, eu errei por conta de uma palavra da língua portuguesa que eu falei, que isso, cara? É a palavra agorafobia, né? Na verdade, deveria ser agorafobia, mas agorafobia. Então, agorafobia, na língua portuguesa, significa medo de ambiente com muitas pessoas, estar em público, que era da ágora na Grécia, que a pessoa tinha medo de estar ali na ágora. Aí virou agorafobia. Mas a prova
cobrou como agorafobia, medo do momento presente. Então esse termo, essa definição, medo do momento presente, ela é super nova, Sim. que a psicologia está dando esse sentido agora, mas isso não está registrado, isso não está nos dicionários. E aí eu falei, vou arrumar um rolo com essa faculdade aqui, mas eu falei, quer saber? Tô chegando. Mas você primeiro. é um problema grande. Falei, não, deixa pra lá. Cara, bacana demais. E Dubai foi por conta do Do livro? Lugar de Mulher no Topo do Mundo. Eu vi lá, você postou esse livro Aí você teve fantástico. uma São várias participação histórias, vários coautores. Esses livros de coautoria são interessantes porque a gente também consegue fazer assim conexões incríveis. Bota eles em pezinho aqui pra gente já ir. Possibilidade. Eu vou fazer o lançamento em Resende em breve. Aponta pra câmera dele. Não, vamos deixar ele na central aqui, que é a hora que você mudar. E eu vou fazer o lançamento vai ser uma palestra que a pessoa vai ter lá um valor da palestra e ela ganha um livro, ela escolhe qual livro que ela quer levar, entendeu? Cara, bacana Nos dois demais. livros você é coautor. Nos dois livros. Bacana. No da inteligência emocional eu mostro, né, afinal, o que é inteligência emocional. E eu mostro que a palavra inteligência, na língua latina, cara, ela perdeu o sentido aqui na nossa língua portuguesa, no Brasil. Porque a gente acha que inteligente é o intelecto. Não, a inteligência significa capacidade de fazer boas escolhas. Porque funciona o seguinte, no latim a gente tinha uma palavra legere. Legere significava trazer para si. Aí você podia participar do que você traz para si. E aí surgiu a palavra collegere. E escollegere. Então você colhe. O collegere virou colher. O escollegere virou escolher. E tinha o interlegere, que é entre as escolhas. Quando você refletia qual escolha você ia fazer. E deveria ter virado a palavra interler. Colher, escolher, interler. Aí não, virou colher, escolher e inteligência. Collegere, escollegere, interlegere. Então, ou seja, a raiz da palavra inteligência é a mesma raiz da palavra escolher. E aí, cara, você precisa... Tá sem tempo, tem muito tempo livre para ficar querendo pesquisar essas coisas. Não, mas Ô, Charles, o seu nicho, você falou do lançamento, esses livros você já está disponível em alguma livraria? Já mais em São Paulo, tal, aqui em Resende vai ser difícil de chegar, né? Mas então, aí eu vou fazer o lançamento pela em internet, pela internet. Sim, na Amazon tem. Na então, Amazon. estamos fazendo o lançamento do livro Jackson aí, ó. Pô, não faz o presencial. Eu vou gerar o link depois e deixar. Ô, Guilherme, deixa eu o link na descrição. eu vou mandar o convite aí. Beleza. Cara, eu acho que por hoje é isso. Aqui eu vou deixar esses dois livros para vocês de presente aí, para bacana. estante. Nossa, valeu. Pra vocês Bacana. pesquisarem. Excelente. Tem Ô, muita Guilherme, ideia é pra boa. gente que ele falou, tá, Guilherme? Sai fora. É o pro convidado espaço aqui, ó, já que tem a Já que tem a estante. nossa... E aí fica como fonte de consulta, Com porque certeza. tem Obrigadão. muitas... Aqui esse livro são muitas histórias aí. Não precisa fazer mais dedicatória focadas. não, mas escreve aí, ó. Ao estúdio. Não, que dedicatória, fica dedicatória. Ô, Jackson, não tinha como não ser você mesmo como o primeiro E vamos episódio. deixar uma mensagem, então, aí de início de ano, né? Vamos, aí é contigo, o microfone seu, seus seguidores aí pra galera, pra nossa turma que tá aí. Bom, Fica à vontade. eu acho que eu já falei da palavra Deus, né? Claro. E assim, já a Grécia, né? O grego, ele trouxe uma outra definição complementando esse dio, né? Do proto-indo-europeu, que é algo que brilha. E aí o grego traz o theos, né? Daí que vem teologia e tal. E a palavra entusiasmo, né? Quer dizer, você está cheio, né? Entubar, enfesado. Enfesado cheio de fezes, né? Não, enfesado E entusiasmos é cheio da presença divina. Então, o que eu desejo para todo mundo, né? É que crie esse espaço de entusiasmo, né? E esse entusiasmo, ele vem junto com a palavra fé, que veio de fides, né? Do latim, que significa engajamento. Então, a gente precisa engajar. E a coisa mais importante, mais sagrada que a gente tem são os nossos sonhos. A gente precisa dar valor ao sonho. É o sonho que vai levar a gente para esse estado de gratidão mais constante. É o sonho que vai dar sentido
e afaste-se de pessoas que menosprezam os seus sonhos. Por quê? Porque pessoas e nós mesmos somos pura energia. E assim, eu não sei se eu vou conseguir encaixar no termo já, porque eu estou fazendo 30 anos na área da informática, e teve uma vez que numa palestra que tinha muita gente, eu falei, gente, agora todo mundo vai me mandar uma mensagem. Manda uma mensagem no Instagram. Pá. O que aconteceu? Essa mensagem, essa matéria, essa foto, ele vai pelo ar, ele é picado, ele vai se juntar em algum lugar e vai chegar para mim. Só que são, sei lá, 1000 pessoas que mandem 10 fotos, você vai ter 10.000 arquivos fragmentados, cara, e se organizando. Então eu acredito que a nossa energia, ela é mais ou menos dessa forma. Sim. Existe alguma energia na gente e de repente quando a gente parte para outro plano, na morte, essa energia, quando a gente consegue organizá-la na vida com a disciplina, com o estudo, ela vai, e a gente precisa ter isso, tá? Tenham fé, propósito, plano, e toda dificuldade que vocês tenham, busque alguma forma de solucionar. Não acha que você vai conseguir às vezes sozinho. Tem vezes que a gente não consegue, cara, e tá tudo bem. Mas o mais importante é isso, tá? A pessoa tá te pondo para baixo, cara, é tóxico. Manda embora, pô. Manda embora, é tudo passageiro. E a gente precisa disso, ó. É isso aí. Eu desejo aqui um sucesso para vocês. Obrigado. Nesse podcast que, sabe, podem me convidar. Não, com certeza. Daqui um ano que for, depende daqui um ano, aqui cara. nessa 1h30. Anos já. Acho que você voltando de Portugal, Rapaz, a gente já te chama de novo, rapaz. Não, mas essa imagina. 1h30 que rolou aqui, a minha cabeça já pensou tanta coisa. Você imagina daqui um ano, cara, que gostoso seria a gente falar ideia. como é que mudou, como é que... Eu insisto ainda em dizer a frase de 2024, quando a gente iniciou isso aqui. Muitos querem fazer igual, mas cada um vai ter o seu momento ali de fazer o que é seu, singular, individual. Sim. E eu repito, cara, isso aqui é legado, gente. Isso Sim, aqui que a gente está fazendo é legado. E você falou aí o singular, que é, a gente entende, um dia eu sei que vocês vão ter a oportunidade de ir ao Japão, cara, vocês vão ver que aquilo é um multiverso, é uma coisa louca. Você fala, e essa configuração de ser humano, eu nunca vi em lugar nenhum. É um troço, assim... Eu falo do Japão porque cara, uma cultura muito diferente. diferente. É uma cultura diferente, O choque cultural é muito choque grande, muito né, forte. Aí você entende a singularidade, porque para você ir para o Japão, você vai ficar 4 horas de molho ali em Dubai, e eu tava lá em Dubai, e aí você fica andando, cara. E aí você começa a ver, eu tava andando, aí passou um grupo de árabe, eu fiquei andando perto dele. Aí vi um grupo de indiano, aí eu entrei no meio do grupo de indiano. Aí subi a escada com um grupo de alemães, aí eu fiquei, cara, eu fazia isso em São Paulo, ficar olhando as pessoas ali no metrô, quanta gente indo e vindo. Mas quando você está num lugar cheio de pessoas de outros países, você fica, meu Deus, cara. E você chegou a pensar, depois que você foi para lá, por isso que eu tô te falando que eu gosto muito do Japão, mas assim, é meu mesmo, coisa de maluco. O quanto a cultura japonesa influencia no Brasil. Eu falo até para esses meninos que estão ali, ó. É 2 que gostam de videogame pra caramba, de mangá, dessas coisas. Minha filha hoje tá lendo um troço japonês. Sim. Então, assim, como que o troço é desse tamaninho, não tô dizendo que, territorialmente dizendo, tão miudinho, um país tão pequeno, mas com uma potência mundial e numa questão de mudar a cultura de um país que eles implantaram tudo aqui, cara. Sim. É impressionante isso. Eu acho isso muito bacana. Eu nunca vou entender isso, talvez. Mas para você que foi lá, talvez assim, você consiga... Uma coisa que é interessante é o seguinte, né? Não existe uma cultura perfeita. Não. Você vai ver lá que os idosos são escorraçados. Por exemplo, se tem uma vaga aqui para limpar o banheiro lá. Se você tiver 20, 30 anos de idade, você vai ganhar, sei lá, vamos converter para real, você vai ganhar 4 mil, 5 mil reais. O idoso vai ganhar R$1.000. Aí você fala, pô, mas por quê? Não produz mais. Mesmo que faça, mesmo que consiga. Então, o número de idosos que roubam para poder ser preso e não morrer de fome e de frio é muito grande. Caraca. Então, assim, é uma coisa que assusta. E aí você vai entender, eles dão toda a chance do cara crescer.
um hábito que eles têm, 6 anos de idade, a criança já pega metrô sozinho, já vai para a escola sozinho, cara. Claro, é muita segurança. Você deixa o seu celular aqui, me da rua, cara. Você pode voltar 12 horas depois que o seu celular vai estar lá, ninguém rouba. Assim, você fica irritado com o Brasil. Então tem coisa boa e coisa ruim. Não tem como. Eles é o país mais inteligente, mas em compensação, a maior caso de depressão é lá. Você tem assim eles desvalorizam a gente entrava em loja, às vezes o cara tratava a gente mal, mas muito mal, não queria ali, não quer saber se você vai comprar ou não, eles não querem a sua presença, mas se você é um engenheiro, se você, aí eles vão valorizar. Então assim, você fica assim com amor e ódio o tempo todo, Imagino. mas é uma cultura milenar, uma educação, nós brasileiros sentimos muito. Eu entrava no elevador, cumprimentava e ninguém nem olhava, nem isso me dava uma irritação, mas eles são assim cultural desde. deles. Meu filho tem mais novo, tem 15 anos, e eu adoro levá-lo ao colégio, cara. Então, assim, o japonês já não faz isso desde os 6 anos de idade. Aí, vamos lá, a criança com 6 anos que limpa o colégio, cara. Ele limpa a sala, ele limpa. Por quê? O Japão, ele é irritante numa coisa, cara, é muito limpo. Você pode andar, sei lá, 5 quilômetros que você não vai ver um papel de bala no chão, cara. É uma limpeza, coisa de outro planeta. E eles estão em crise, porque está faltando motorista de caminhão. Se quer ficar rico, vai lá, cara. Motorista de caminhão é o grande problema que vai levar o Japão a uma crise. Os jovens só querem saber de videogame, cara. Então há um vício muito forte. Alguns cargos eles já não querem mais. Já Dubai, não. Dubai, você não dá vontade de sair de Dubai. Eu estou lendo um livro lá do Sheik, que administra Dubai, que fez sei o que é, que criou a Emirates, que criou tudo que faz e acontece. Tem várias ilhas artificiais, então Dubai encanta. E Dubai é o seguinte, cara, ou você tem potência emocional, o mercado de psicologia, essas coisas praticamente não existe lá. Você quer ir para empreender, você tem mente forte, você tem boas ideias, você vai ter um país que vai te apoiar, cara. Que você não vai ter que pagar tantos impostos que nem aqui, que carro é barato, gasolina é barata, e aí você vai sentir raiva do Brasil. O Brasil é configurado para a gente ser pobre, cara. O Brasil é configurado para não deixar ninguém crescer. O sistema de ensino brasileiro é feito para o aluno ficar ali nos 700 no máximo, né? Não, é a Só, média, é a média. então assim, você fica... E eu fico com raiva, cara, porque assim, você é professor e você está vendo que o sistema O sistema não foi feito para isso. não Mas, foi, mas cara. assim, é o básico. Um exemplo, o básico. O básico. Talvez se eu tiver maluco, você como professor pode me corrigir a qualquer momento. Mas assim, não te ensina a contar dinheiro. Você não sabe, você aprende na escola ali o que você tem, o 7. Não te tem uma visão empreendedora. Ninguém te ensina isso, não existe, não existe. Então hoje, Porque querem dominar, cara. claro, é claro, igual hoje. Converso muito com o Rafael, conversei com o Eduardo hoje. Isso aqui começou como um hobby. Meu projeto era gravar minhas músicas ali, as coisas da minha banda ali. Aí o Rafael vem com a ideia de podcast, a gente começa a fazer. Hoje a minha cabeça já mudou. Hoje eu já vejo possibilidade de sublocar, como já vai vir projetos agora para fevereiro. E aí eu já começo a entender que tem caminho e possibilidade de ter uma segunda renda, ganhar Sim. dinheiro na internet. Mas alguém me ensinou isso? Não. Eu demorei 39 anos para entender que empreender é muito além do que, do que a gente pensa. E aí a gente esbarra em muita questão burocrática que o país impõe. A gente esbarra em muitas circunstâncias que você não tem Era facilidade pior. de chegar. Não, Nossa. entendeu? Quando eu tive meu curso era pior, era uma coisa E assim. aí, assim, se a gente pega lá da base, começa a ensinar educação financeira, se a gente começa a ensinar empreendedorismo, e vou mais ainda. Aí agora eu venho para o meu nicho, que é o que eu gosto. Questão da música, da arte. Porque não é só empreender. Você tem que ter algo também, tem que ter a balança, o equilíbrio que você falou ali. O senhor falou um pouco mais, tem que ter o equilíbrio. Às vezes o cara não tem dom nenhum para a arte da coisa, mas o fato de tirar a cabeça dele daquela obrigatoriedade, ele entender um outro viés artístico, também facilita. O cérebro precisa disso. O grande problema, cara, é como a política entrou na educação. E aí ela não quer fazer um cidadão que o conhecimento liberta. A política
Isso eu não estou Mas a falando de ideia- esquerda e direita, eu tô Não, falando, é a tô falando configuração configuração política do nosso país, que tem mecanismo para aprovar o aluno semi-analfabeto. E esse aluno que não enfrenta a responsabilidade de estudar para passar, ele aprende que ele não precisa cumprir o mínimo. É esse cara que vai vender voto depois, cara. Então é uma coisa muito assim. Obrigatoriamente um aprisionamento do seu conhecimento dentro da escola. E tudo, cara. Eu tava brincando com a colega nutricionista que teve que pagar lá o conselho dela e tal. Cara, Aí você pra fala, pô, tem que pagar caro, né? Ah, daqui a pouco sou eu pagando o conselho de psicologia, não tem jeito. E aí tudo, cara, é imposto daqui, imposto dali. Cara, aí você vai pro Japão, você compra um carro de 20 mil, dá um ano, você quer vender o seu carro, né? Aí um cara vai e te oferece 10 mil, o governo vai e te oferece 21 mil, ou seja, o governo oferece mais do que o carro valia. Por quê? Favorece. Porque ele quer tirar aquele carro da rua. Aí você vai para Dubai, cara, carro barato, gasolina barata, aí você fica, pô, tô num país que não dá. Aí você precisa, sabe, cara, é uma guerra, é uma... E eu falo que não é só uma guerra de braçal, de e- você sair para trabalhar, é uma guerra interna também. também. Eu acho que essa questão de você. É o que você falou lá no iniciozinho, que no final do podcast sempre linka as coisas, né? Tem- Como que você vai ser feliz, cara? Não, Se tem que você ter não tem um uma, mínimo. tem que ter a dose de sonho para você não desistir do mercado empreendedor O no engraçado, Brasil. meu tio, cara, estudou, sei lá, até quarta série, ele falava muito lá na minha cidade. Um homem sem dinheiro, ele anda feio. Sim, Ele falava isso. porque o Eu demorei a dinheiro, entender. é, Eu demorei a entender, porque a gente vive num mundo capitalista, a gente vive numa situação onde tudo depende de dinheiro. E se você não o tem, o que, que você vai ser? eu gosto de um exemplo que aconteceu um tempo desse na Alemanha, cara, que o alemão ele viciou em guardar dinheiro. Então, por exemplo, se o tênis está furado, ele vai e conserta o furo. Estragou o cabo da panela. Então, eles não trocam nada, só quando não tem jeito mesmo. Economia não gira. E o que acontece? Não gira, mas aí o estímulo para girar, ele torna o país mais forte, cara. Porque a gente tem até uma atenção, todo mundo está ouvindo aí, nós temos dois problemas emocionais em relação ao que a gente compra. Ou você compra por consumismo, uma pessoa consumista, ela é mentalmente fraca em relação à propaganda. Você está andando na rua e Shopee, pronto. Né? Já é Natal, você, opa, quero gastar. Então ela é fraca para propaganda. E a oniomania, que é uma doença mental, e aí você precisa de tratamento psicológico, né, até psiquiátrico em alguns casos, que é um desespero que a sua mente tem para se livrar do seu dinheiro. Você sai na rua com R$ 5, vai te dar uma vontade louca de comer um salgado, porque você não está com fome. É o seu sistema que precisa se livrar daquele dinheiro. Então, isso é uma doença mental, cara. Então, tem muita gente endividada no nosso país por oniomania e a gente precisa de tratamento para isso. E na visão empreendedora eu vejo isso também, é autossabotagem também. Também. Porque você tem hoje o seu salário, hipoteticamente aí, você tem um salário de 4K, 4 mil. Aí você faz todas as suas obrigações. Aí sobrou 1.000. Você não se contenta. Aí entra nessa questão patológica. Mas suponhamos que eu suba minha renda para 8 mil. Eu não vou conseguir ficar em paz com esses 8 mil. Eu vou querer gastar. Aí eu me saboto. Vai Não- querer trocar de carro, vai querer fazer uma... É isso aí. Porque eu saí de um padrão de piora para melhora que eu não estou adaptado a ele. Eu não fui preparado para aquilo. Então, automaticamente, eu falo, não, eu tenho o direito disso. Aí você se auto-sabota no Você sentido... busca justificativa emocional. Você busca justificativas para poder gastar. Ah, pô, vou trocar meu telefone. Vou almoçar não. hoje nesse... Não é que você não mereça de vez em Não quando, é um mas você auto-merecimento, tem que saber mas tem que ter o a ponto de modulação equilíbrio. dessa Que questão. dinheiro é energia, cara. não Sim, tem você jeito. precisa modular. Porque se é projeto. Se eu tenho uma renda de 4, eu quero subir ela para 8. Quando eu chegar no 8, eu tenho que ter um projeto do que eu vou fazer com esse 8. Tá, mas aí se eu me auto-saboto, o que eu vou fazer? Eu não vou ter paz, eu vou querer acabar com aquele negócio. Eu vou querer comprar uma câmera melhor para o podcast. Eu vou ficar maluco. Entendeu? Então, assim, é muito além. Eu acho que o caminho que você está indo é um caminho muito bacana. Eu acho que eu vou me dar bem na psicologia, né? Vai dar bom. Não, mas a questão, né, financeira não é só matemática Não, financeira, não é só psicologia matemática, é financeira. psicologia aplicada nisso aqui.
E a gente ia terminar o episódio, olha o que nós fez. É. Mas tá vendo, Ó, Rafael? Acontece. Vamos lá, a gente teve bastante. Eu vou te falar que o chat movimentou. Teve interações aí? Teve, Vamos lá, Teve entra algum aí. comentário A primeira, bacana? a primeira interação aqui vai pro Guilherme, entendeu? É a espectadora HM Aline, que o Guilherme já sabe Opa! quem é. Aline, a gente tem um vídeo Botou. viral dela no TikTok, bacana. É. Viral assim, pra nós que começamos Aham. agora, a gente fez. Tá quase 60 mil. É Ah, bastante. Ela escreveu assim, Gui: o Gui tá de calça e camisa polo. Até choveu hoje. É porque na Não, é arte porque. tá- Então, no início, a gente conversou isso. Eu tenho o meu jeito despojado. Sim, sim. Eu gosto de bermuda, chinelo, camiseta e eu sou assim. Não, sim. É o meu Sua jeito. marca, é. É, a minha marca. Mas hoje eu resolvi mudar. Eu não podia ficar na frente do Jackson aqui de bermuda, chinelo, de dedo, pô. Eu ia ficar vir de feio. camisa de botão, Eu ia toda ficar feio demais social. aqui, Aí eu falei, não, podia, é um podia, não podcast. tinha como. Eu tenho que ir mais Aí hoje light. Mas eu tô de All-Star É. aqui, ó, Movimento Rebelde. E assim, no geral, todo mundo gostando muito. Bacana, que bom. Gostando muito da conversa, gostando muito. A Aline pediu pra sortear um dos livros. Não. Isso aqui vai ficar, quem Não, quiser pode vir aqui. Aline, pode deixar que a gente A vai não botar os links da Amazon. A não ser que a não ser que o Jackson queira fazer alguma coisa aí. Enfim, deixa ele como estoque aqui, ó. Fala pra Aline mandar uma mensagem que eu vou ver se eu Aí, ó, arrumo esse ó, da mulher ó, pra ela. ó, do ó. topo do mundo. Não, ela falou que tá indo te seguir já lá no Instagram. Tem que seguir Ela tá indo e te seguir lá. compartilhar Ela lá. Tem falou um no da que ganhou uma gramática, seguidora. tem o gramática e tem o Tem Prof. 4 contas Jackson. lá, ó, tem 4 contas lá. Deixa eu explicar essas 4 contas, Por que né? você tem esse tanto de conta? Porque é o seguinte, eu tinha uma, Prof. Jackson. Aham. A inteligência artificial, ela é o seguinte, como eu seguia muito aluno, ela não mostrava o meu conteúdo de palestra para o público que eu queria. Ela só Sim. mostra para o gênero aluno, que é o que eu sigo, isso, aquilo. Então, estava meio zoado. E aí tinha muita coisa que não tinha Lé com CREA. E aí todo mundo do banco de palestra reclamando. Aí eu criei o Palestra Jackson, para colocar só as fotos de palestras, só seguir eventos de palestra. Aluno me segue, mas não sigo de volta. Aquilo é Mas o isso faz palestra. parte do algoritmo do Instagram. né? Então A gente aqui fala ele isso. está me levando para isso. O Gramática em Quadrinhos eu seguia todo mundo também no início, mas eu abro ele em sala de aula. Aí apareceu uma vez uma foto da menina de biquíni. Pô, Aí não vai dá. queimar. Não Aluno vai, né? Aí eu parei de seguir, eu deixei o Gramática em Quadrinhos para seguir só a coisa linha específica linha do específica. ensinamento. E aí eu criei deixei o Linguaruda Portuguesa para zoeira, para seguir Deus e o mundo, né? Ali é. Então hoje você me Ali explicou. eu ponho para seguir 50 mil pessoas, se não me seguir de volta tem importância. E o Prof. Jackson Andrade também, então são os dois mais zoados. Mais tranquilo. E aí eu tenho Potência Emocional, que era para um projeto que eu queria escrever a inteligência emocional em quadrinhos. Aí surgiu Potência Emocional, eu parei com essa ideia do inteligência emocional em quadrinhos. Talvez eu até volte, porque o mercado editorial gosta. Mas ali é mais para psicólogo. Aí lá eu sigo os psicólogos, neurocientistas. Então, a gente acaba tendo que fazer isso. Cara, não, mas faz sentido sim. A gente entende essa questão do algoritmo, que ele realmente entrega para quem você está mais nichado. Porque se ele tiver de entregar uma determinada publicação e a hora que ele vai olhar, ele vai para quem que eu mando? Exatamente. Então faz muito sentido, sim. Mais alguma coisa, Rafa? Cara, muito bom, Jackson. Parabéns. Parabéns Colocação aí da sua parte. pelo conteúdo, parabéns aí pelo empenho. Espero ter a oportunidade de um dia poder participar como ouvinte de uma palestra sua. Eu vou mandar o convite. Pode ter certeza que a gente vai te convidar de novo para voltar aqui. Isso é fato. Sim. Sem dúvida. Quando eu tiver então, com o livro Potência Pode Emocional mandar editado, aí a gente Pode mandar. agenda. Manda, a gente faz. A gente aí abre sessões aí. Não, Conteúdo relevante. E o grande diferencial nosso aqui hoje, eu falo isso muito com o Rafael, se eu quisesse abrir um podcast pra zoeira, pra brincadeira, pra falar um monte de besteira, provavelmente a gente já tava com 1 milhão aí. Mas não é essa a pegada. Eu quero primeiramente é isso. Eu quero pegar o meu público daqui de Resende, eu quero ver quem realmente é interessante. Tem muito artista bom perdido na rua, que eu já catei alguns, o Rafael viu. Então, assim, eu quero trazer pessoas que sejam da nossa realidade, que possam agregar conteúdo. Isso vira? Nem sempre. Isso é uma realidade. Mas, nós ficar caminhando, e é o que você falou, vai chegar uma desistir hora do sonho não vai, cara. Segue aqui, esses dias aí teve uma artista musical que saiu naquele programa,
no programa da TV Rio Sul no sábado, né? Eu falei, caramba, de Resende, fazendo o maior sucesso. Pois é. Já já você vai conseguindo pegar Sim, essa sim. turma. E, assim, eu só tenho a te agradecer realmente pela presença. Porta aberta sempre. Precisar de alguma coisa, é o que eu te falei, se eu tiver um veículo que eu não puder ajudar também, não sei por que que eu tô aqui. Mas, assim, seja bem-vindo sempre. Precisando, manda mensagem, a gente está seguindo lá. Sim. Conforme for saindo os recortezinhos, eu vou te marcando lá. E muito obrigado, Jackson. Falou. Sejam Muito bem-vindos sucesso sempre. sempre. Para a galera que está aí ó, nos acompanhando pela Twitch, obrigado mais uma vez. Pessoal que está aí também pelo YouTube, que vai vir sábado. Quem esteve na Twitch teve o privilégio de não perder esse papo muito bom. Inscreve aí no canal, manda para quem você quiser, para a pessoa que você acha que vai ser relevante. E sejam bem-vindos sempre. Rafael, obrigado mais uma vez. Eduardo, valeu pela presença aí. O Edu tá quietinho aí, mas já chega a vez dele. Tá com Jacos, vergonha ainda. ele vai entender o processo já já. Jacos, obrigado, viu? Até o próximo. Valeu, Falou. gente. Valeu. Falou. E aí? Bacana, Bom né? demais. Bom. Jacos, obrigado, cara. Valeu mesmo. Cara, quase 2 horas, hein? É. Quase 2 horas de prosa, Pô, rapaz. 19 horas e 59. 1h40. Deixa aí, ô. Não, é bacana, cara. E Pode abrir aí. eu sou professor, tô acostumado a falar. Aqui